Antes de começar o vídeo, eu tô aqui para apresentar a vocês o Destravando o Iceberg. É um curso totalmente online, onde você vai aprender a construir um canal Dark do zero. E com tudo isso, você vai aprender a monetizar ele e ganhar dinheiro com ele. Tudo isso por apenas R$ 77. É isso mesmo que você está ouvindo, R$ 77. Então, se você quer parar de trabalhar para os outros e criar a sua própria empresa, o seu próprio empreendimento, venha para o Destravando o Iceberg. Não perca essa oportunidade, porque é acesso ilimitado, as vagas são limitadas e daqui a pouco acaba e você acaba perdendo essa oportunidade. Tudo isso por R$ 77. Ah, e o acesso é vitalício. Então você vai ter esse conteúdo para sempre, para poder revisar e aplicar novamente. Uma constatação, o tribunal ele está aparecendo mais do que o normal. E se isso for uma prática para todos os clubes e tudo que envolver o Campeonato Brasileiro especificamente, né, que é onde o tribunal tem incidência maior, cara, a gente vai ver uma série de denúncias aí a partir de agora. Será que eles estão mudando o seu critério da procuradoria, de uma análise mais criteriosa a respeito de tudo que envolve o nosso futebol? Porque, cara, eu confesso para vocês que algumas questões assim elas estão me surpreendendo, tá? Bom, que o André fosse denunciado, a gente já sabia. Ele teve uma entrada dura, você tem a punição automática pela expulsão, mas todo cartão vermelho ele é passível de um julgamento. Esse julgamento ele vai lá dentro de uma procuradoria que oferece uma denúncia ou que sugere lá que o jogador deva ser punido com um número maior de partidas, né, dentro de um artigo lá do CBJD, que é o Código Brasileiro de Justiça Desportiva. E ele foi denunciado no artigo 254, que é praticar uma jogada violenta que pode fazê-lo pegar até 6 jogos de suspensão. Eu acho que pela entrada que ele deu, dificilmente vai parar na automática, ou seja, dificilmente ele será absolvido ou pegará a pena mínima de um jogo dentro da suspensão automática do cartão vermelho. Provavelmente ele deve pegar aí 2 jogos, pelo menos. É o que eu imagino, tentando analisar de que maneira o tribunal poderá, né, acabar punindo o André, que inclusive foi abraçado de certa forma pelo elenco, mas tomou uma carraspana, digamos assim, do seu treinador. O Fernando Diniz defendeu o André no episódio do gesto obsceno, mas nesse episódio da falta ele realmente entendeu que foi uma ação desmedida e tudo mais, mas que é um bom menino, que joga muita bola, que precisa, enfim, de uma conversa, aquela coisa toda. Aquela chamadinha do chefe, do pai, né? Aquela coisa. Mas o Ranieri revelou na zona mista, né, de que o Rodrigo Garro foi um dos primeiros a conversar com ele, dizendo que, olha, a gente estava com você quando você estava fazendo gols, você estava numa boa, e a gente está mais com você ainda agora. E é natural que o elenco, especialmente os líderes, abracem, porque eu entendo a ira do torcedor, ele está realmente fora de esquadro, assim, né, o André, desde a proposta do Milan, mas quem está lá dentro, convive com ele, tem dentro de um grupo ali, é natural, você vai defender o teu companheiro, entender que é do jogo, né? Muitas vezes você acaba cometendo um ato ali que gera uma punição e pode acabar deixando o time na mão, pode acabar prejudicando o time, que você possa cometer erros, como um jogador que perde um gol, perde um pênalti, acontece. Os caras estão lá e eles estão lá para se defender e tá tudo certo, tá tudo dentro dos conformes. Agora é preciso também que dentro desse apoio exista uma conversa, uma orientação, saber como é que tá, o que está acontecendo, tem algo que eles possam fazer. O que mais me deixa satisfeito nessa história toda é você ver o Rodrigo Garro assumindo mais uma vez, de novo, um papel de protagonismo, de liderança, que ele sempre exerceu desde que ele chegou ao Corinthians, mas que ficou um pouco diminuída por conta do momento técnico dele, né, e até físico. Ele viajou para a Espanha para tentar curar uma dor crônica no joelho, ele ficou afastado durante um tempo, ele teve muitas lesões, ele não conseguiu engatar uma sequência, diferentemente daquele Garro que chegou no segundo semestre de 2024. Então o Garro tomando a frente, hoje sendo um líder técnico do time, cara, eu acho que é uma grande notícia. Ganha o Corinthians porque o Garro sempre se envolveu com a causa Corinthians, ele sempre quis ser um protagonista, ele ficou também um pouco sentido com aquela perda da camisa 10, a gente sabe, é um episódio obviamente superado, mas naquele momento foi um pouco difícil, né? Porque o Garro termina o ano como o melhor camisa 10 do Brasil e ele é obrigado por contrato a ceder a camisa 10 para o Memphis. Mesmo que o clube tenha valorizado muito a história dos camisas 8, né? Como por exemplo, o grande ídolo Sócrates. Mas a gente sabe que não foi legal, mas o próprio Garro, né,
superou isso naquele momento e hoje, tendo esse protagonismo, né? Um cara que já é o jogador com mais assistências no Campeonato Brasileiro desde a estreia do Fernando Diniz. Ele tem 4 assistências em 5 jogos. É impressionante, cara, o que o Garro tá fazendo no time, o que ele tá jogando, o que ele tá sendo influente, e isso melhora, inclusive, esse aspecto emocional a ponto dele conseguir ser o líder que o André hoje precisa. Eu acho que essa é a principal leitura de tudo que está acontecendo. Mas, enfim, o André pode pegar até 6 jogos, acho que vai pegar 2. Agora, tem outras denúncias do STJD, como, por exemplo, o Corinthians foi denunciado no artigo 191, com multa prevista entre R$100 e R$100.000 pela frase no telão dizendo Itaquera virou baile. Que é uma frase que os vascaínos utilizam muito em São Januário, né? A barreira vai virar baile, que eles cantam, inclusive, né? Em São Januário, e aí o Corinthians fez uma provocação, Itaquera virou baile. Num jogo vencido por 1-0, no sufoco, com 1 a menos e tudo mais. Mas, cara, assim, eu até sou um cara né, o Joãozinho do Passo Certo, né? Eu sou da regra, eu acho que tem que cumprir regras e tal. Normalmente o pessoal me chama de careta. Agora, quando acontece esse tipo de coisa, eu tenho que dar valor para quem diz que o futebol acabou, né? Porque, pô, é igual o Corinthians certa vez contra o Inter, botou lá do telão, põe no DVD. Gerou uma celeuma danada, mas caramba, velho, se não puder fazer isso, pô, você tá na tua casa, né? Você coloca uma frase ali pro teu torcedor ficar feliz. Não tem nenhum desrespeito aqui com o Vasco, não tem nenhuma conotação de diminuir, nada, cara. É uma provocação sadia. Pô, virou. E outra, a frase Itaquera virou baile. Porque os torcedores estão comemorando, como se estivessem numa festa, tá tudo bem. Mas é uma frase que o Vasco usa. Pô, cara, de verdade, eu sou o primeiro a dizer, pô, não pode, pô, isso não é legal, o futebol não pode normalizar tudo, não é mundo paralelo, pô, eu sou o chato do rolê, eu sou. Agora, os caras conseguiram ser mais chatos que eu. Ô, STJD, aí, cara, aí é querer aparecer demais, entendeu? Aí é querer muito protagonismo, aí é querer fazer julgamentos políticos, os caras lá aparecerem nas comissões, sabem que vão virar notícia, só pode ser nesse sentido. Aí, de verdade, cara. Além disso, também teve um torcedor no setor oeste, que aí, obviamente, eu não concordo, aí eu vou ser o chato do rolê aqui, cuspiu na equipe de arbitragem durante a saída de campo. E esse fato foi registrado na súmula, e aí também tem uma possível punição para o Corinthians, que também foi denunciado. E também tem ausência de bolas naquele suporte, né, nos conezinhos, atrás do gol do goleiro Cauê. O Corinthians também foi denunciado por isso. E um atraso de 3 minutos no início do segundo tempo. O clube vai precisar pagar R$3.000. Então, assim, cara, os caras estão com pente fino aí, analisando tudo que acontece no jogo. Então, pô, o cara espirrou num lugar errado lá, opa, bota lá, tem um artigo aqui, vamos denunciar. Vamos ver como é que vai ser a partir de agora, a procuradoria não vai deixar passar nada, vai ficar um cara sentado na frente da TV ou dentro do estádio, analisando tudo que acontece, pegando a súmula de cabo a rabo e dizer, ó, não, isso aqui vai caber denúncia aqui. Vamos ver como será a partir de agora. E algumas coisas, eu acho que tá tudo certo. Você tem que moralizar, você tem que organizar, senão vira bagunça. Agora, outras coisas eu acho que um excesso desnecessário. Memphis Depay, que ainda não tem a sua volta garantida nesse jogo contra o Peñarol na quinta-feira pela Copa Libertadores, né? O Fernando Diniz foi muito taxativo, dizendo que é preciso ter cautela com ele já começou a transição, mas está ainda sob cuidados da fisioterapia. Acho que também não estará de volta no final de semana, né, diante do Mirassol, que são 2 jogos muito importantes, né, para o Corinthians encaminhar aí uma recuperação no Brasileiro e também talvez encaminhar uma classificação para as oitavas da Libertadores. Então o Memphis vai levar mais um tempinho. A gente sabe que também tem uma questão Copa do Mundo no processo. E pra gente que acha que o Memphis não tá fazendo falta, eu super discordo. Porque hoje, na parceria com o Yuri ali, o Diniz tem utilizado o Vitinho, tem o Caio César, tem o próprio Jesse Lingard, mas eu acho que o Memphis, voltando ali com o Garro jogando o que ele tá jogando, com o Memphis e o Yuri no ataque,
dá para reviver os bons momentos desse trio aí que o torcedor lembra muito bem. Agora, sobre a renovação, a gente está falando aqui há alguns dias, né, sobre a renovação. O Corinthians quer renovar com ele, em outros moldes, evidentemente, tem uma redução aí nos seus vencimentos. Ele também quer renovar, mas depende de algumas coisas. É óbvio, né? Um jogador que ganha o salário que ele ganha, o contrato que ele tem, não vai aceitar por um pastel e um refrigerante, né? Então, tá dentro de uma negociação, que a gente não sabe se ele vai responder antes da Copa ou depois, porque tem uma Copa do Mundo no meio do caminho que pode fazer com que ele se valorize, pegue outro mercado, enfim. A questão ele tem uma ideia de permanecer no Corinthians e se ele conseguir alguma situação financeira interessante, acho até que ele pode responder antes da Copa. Mas saiu uma notícia nesta segunda-feira no GE de que o Corinthians desta vez já busca não apenas um parceiro para ajudar a bancar o salário do Memphis, que é o que hoje acontece. Mesmo que ele tenha uma dívida aí, o Corinthians tem uma dívida com ele em torno de 40 milhões de reais, somando bonificações, premiações e questões de luvas ainda que foram debitadas aí dos últimos tempos. Mas não apenas uma empresa, mas duas empresas parceiras que banquem integralmente o salário do Memphis. Cara, isso não é difícil, tá? O Corinthians, com a marca que tem, aliando a marca desses parceiros ao jogador, não é difícil conseguir isso. O Grêmio conseguiu isso com o Luizito Soares, por exemplo, que não ganhava nem perto do que o Memphis ganhava. A gente está falando de 3 anos atrás, né? Então tem uma realidade também um pouco diferente. Ele ganhava na casa de 2 milhões e pouco, e tinha muitos parceiros ajudando. Tinha uma casa de apostas, tinha o Marcelo Marques lá com a sua marca Spam lá, que é o comprador do estádio do Grêmio lá, que era um dos parceiros. Tinha acho que o Celso Rigo, né, que é o do arroz prato fino lá, também ajudava. Eram parceiros já do Grêmio de longa data e eles se prontificaram a ajudar a pagar pelo menos uma parte do salário do Soares. Então o Grêmio pagava pouco até, né, porque ele tinha parceiros que pagavam o contrato do Luizito Soares, porque tinha um salário pro Grêmio especialmente, né, muito acima dos demais. Cara, não é difícil. Com a marca Corinthians, com a marca Memphis Depay, você ter 2 empresas, 3 empresas, pode ser até mais, mas daqui a pouco 2 empresas que coloquem um aporte ali mensal para pagar o salário do jogador, se o marketing souber trabalhar, eu acho que é muito possível de fazer isso acontecer. Agora é uma diretriz, né, definida pelo clube de conseguir esses parceiros para bancar o salário dele. Vamos ver se o clube vai conseguir. É claro que integralmente o próprio clube saindo dos cofres é um salário inviável, e o custo-benefício acho que tem que ser questionado realmente. Eu acho que ele vale. Dizer que ele vale o que custa é sempre muito difícil, né? Porque ele custa muito. Mas ele vale, cara, um esforço pelo menos de você conseguir parceiros para ajudar a bancar. O Diniz já está em campanha, né? Que é um jogador especial, que ele está no futebol brasileiro, é um presente para o torcedor brasileiro, para o torcedor do Corinthians, que é um jogador acima da média. Eles têm conversado muito, então o Diniz quer poder trabalhar efetivamente com o Memphis. Isso ainda não aconteceu porque ele está machucado. Então a renovação eu acho que seria maravilhosa se ela acontecesse. Claro, sem ferir os cofres do clube. O Corinthians hoje vive uma condição financeira de tentar enxugar o máximo possível, mas você também não pode abrir mão do benefício esportivo. E o Memphis, desde que chegou, ele sempre entregou. Seja lá no final de 2024, levando o time para a Libertadores, seja nos títulos em que ele foi protagonista. E aí, o que vocês acham? Dá para renovar? Comenta aqui. Inscreva-se no canal, nem